Como é possível uma mãe continuar vivendo depois de enterrar um filho? E se no meio desse luto devastador surgisse uma carta? Mas não uma carta qualquer. Uma carta com apelidos íntimos, com pedidos de perdão, com detalhes impossíveis de se inventar. Uma carta que, mais do que informação, trouxesse consolo. O homem responsável por essas cartas é Chico Xavier. E essa história, eu vou contar na verdade algumas histórias das mães que foram atrás de Chico Xavier em busca de algo assim inimaginável. Ouvir novamente seus filhos. Bora pro vídeo. O primeiro caso que vamos narrar aqui é de Ruth, uma mãe que luta para tentar livrar seu filho das drogas. Mas infelizmente ela perde essa briga, ela não consegue. E acaba perdendo seu filho em um acidente de carro, decorrente de uma perseguição, na verdade. E o sofrimento dela é duplo, porque ela perdeu um filho, mas o sentimento de culpa é muito grande nela. Porque ela se sente culpada por não ter conseguido fazer o suficiente para tirar o filho das drogas, e ele acabou falecendo em decorrência disso, da convivência com isso. E ela busca Chico Xavier. E a carta que ela recebe, cheia de detalhes da vida deles, mas o mais importante é que o seu filho pede perdão, o seu filho assume a responsabilidade pelos atos e tira dela esse peso, trazendo um consolo, um respiro para ela, para que ela consiga viver, continuar vivendo, ainda com a saudade do filho, mas pelo menos sem todo aquele sentimento de culpa. Agora vamos falar de Elisa. O caso de Elisa é um pouco mais doloroso porque é uma criança pequena. Seu filho morre em um acidente doméstico e, óbvio, é devastador para Elisa, mas ela acaba se fechando, ela não aceita que a vida pode prosseguir para ela e que ela possa ter felicidade. Seria como desonrar a memória do filho para ela. Então ela se fecha num luto interminável, num vórtice de depressão, de luto, ela acaba se isolando do marido, o que torna a vida dela ainda mais conturbada, mais difícil. E ela recebe uma carta de Chico Xavier. A carta que Lara recebe é repleta de detalhes íntimos, de brincadeiras, de apelidos, de brincadeiras que os dois faziam, coisas que o Chico jamais poderia saber. E isso quebra o ceticismo da Elisa e faz com que ela consiga sobreviver, pelo menos com um pouquinho de acalanto, sabendo que seu filho está vivo e sendo cuidado no plano espiritual. A história de Chico Xavier é repleta de cartas dessas. Eu não vou colocar todas aqui porque eu queria espaço, até para o vídeo não ficar muito longo, eu queria espaço para narrar dois casos pessoais, dois casos que eu vivi. Eu fiz várias viagens para Uberaba, na verdade, mas em duas aconteceram algumas coisas que me tocaram muito. O primeiro caso, estávamos em Uberaba, Chico ainda vivo, lá para, se eu não me engano, acho que foi 99 ou 2000, por ali. Fomos visitar o Chico. Eu era um rapaz novo ainda no espiritismo, um jovem, com os cabelos pretos ainda, e estávamos lá, uma imensidão de gente, assim, muita gente. O centro do Chico era pequenininho, então a gente não conseguiu nem entrar no centro. Ficamos lá fora ouvindo a palestra pela janela, e Chico já bem idoso, ele faleceu em 2002, isso foi 2, 3 anos antes dele falecer, já estava bem debilitado, ele nem psicografava mais. E enquanto estávamos lá fora ouvindo a palestra, apareceu uma senhora chorando, chorando muito. E ela veio falar com a gente, perguntando como é que ela fazia para conseguir falar com o Chico para tentar receber uma carta do filho dela. A gente tentou até levar a senhora lá próximo da porta do centro para falar com alguém, mas era impossível. Era muita gente, era muita gente. Era uma massa de pessoas assim. A gente não conseguiu. E a gente orientou ela para que procurasse o centro do Carlos Bacelli, lá em Uberaba também, para que talvez lá ela conseguisse a resposta que ela buscava. Isso assim foi uma demonstração do quanto realmente, isso foi a primeira vez que fomos para lá, o quanto realmente as mães buscavam Chico Xavier, na verdade, em busca do consolo, de ouvir novamente seu filho, de saber que seu filho está bem no plano espiritual. E, como disse, a gente mandou lá para o Carlos Bacelli. E agora eu queria falar de um caso que eu vi no Bacelli, talvez o caso que mais me impressionou até hoje.
Carlos Bacelli ele tem um centro lá em Uberaba, onde ele faz sessões de psicografia que duram horas, 4, 5 horas. As pessoas vão fazendo palestra, música, enquanto ele vai psicografando. Também bastante gente, mas assim, lá a gente conseguiu sentar, conseguiu acompanhar todo o processo. As pessoas chegam e dão um nome, dá para as pessoas e aguardam. O interessante desse caso que me deixou mais, me tocou mais, é porque assim, eu sou da região, eu sou de Suzano, que chamado de Alto Tietê, ou Grande São Paulo, tá? Muito longe de Uberaba. E nós fomos de excursão nessa época. E tinham 3 mulheres com a gente na excursão. Uma delas morava aqui em Mogi, na cidade de perto, né, que a excursão saiu de Mogi das Cruzes. E 2 parentes dela vieram lá do sul, do Rio Grande do Sul, para poder pegar essa excursão para ir lá para Uberaba para tentar um contato ou com o Chico ou da forma que conseguissem. Né? E fomos lá. Até conhecemos essas mulheres no ônibus, conversamos com elas e tudo mais, que a excursão é bastante interativa, assim, todo mundo interage, conversa, senta rodas de conversa, é muito bacana. E fomos para lá. Então conhecíamos a história delas. A excursão desembarcou diretamente no centro do Bacelli. A gente chega lá muito cedo, no sábado muito cedo. O dia clareando ainda. Sentamos lá e aguardamos. E ficamos todos lá esperando a psicografia. Começa, Bacelli psicografando, músicas, palestras, a gente acompanhando. E ao final, o Bacelli, ele lê as cartas. Como eu disse, o que me impressionou foi que essas senhoras que foram com a gente na excursão estavam bem atrás da gente. Começou a ler uma carta, entre muitas, começou a ler uma carta, eu não vou citar nomes aqui, óbvio, né? Mas que dizia, citando o nome delas, o nome não, o apelido delas, porque assim, explicar o contexto. Essa mulher que morava aqui perto da gente era tia de uma moça que faleceu. E a mãe e a irmã são as moças que vieram do sul para ir para a excursão. E na carta, a moça, elas deram o nome da moça. Na carta, a moça, se identificando pelo apelido, disse para a mãe e para a irmã e para a tia, usando também apelidos, que perdoassem o fulano de tal, também não vou citar nomes, porque ele não foi responsável pela morte dela. Que ela escolheu aquele caminho, ele na verdade estava tentando tirar ela daquele caminho. E infelizmente ele não conseguiu, e ela faleceu. Ela se envolveu com drogas e acabou tendo uma overdose. E as mães culpavam o namorado por isso, porque elas acreditavam que o namorado tinha levado ela ao mundo das drogas. E na carta ela relata que não, que ele estava tentando tirar ela de lá. E infelizmente ele não conseguiu e ela veio a falecer. O tocante, assim, você pensa, pode ter sido um acordo, sei lá. Essas mulheres choravam, mas choravam convulsivamente atrás da gente, a gente chorou junto. A gente conheceu essas mulheres da excursão, não eram desconhecidas pra gente. A gente não se aguentou, a gente entrou em prantos junto com elas. A emoção, a comoção delas era absurda. Os detalhes da carta eram impossíveis do Chico ter conseguido em qualquer outro lugar. Perdão, do Bacelli, do Chico não, do Bacelli, ter conseguido em qualquer outro lugar. Até porque ele psicografava na hora, não tinha informações prévias. E nós voltamos na excursão, conversamos com as mulheres novamente e era impossível você alegar qualquer fraude naquele caso. As mulheres estavam emocionadíssimas. A excursão à volta, elas continuavam em prantos, continuavam em êxtase também por ter recebido uma informação e saber que ela estava sendo tratada no plano espiritual. Foi algo que marcou muito, muito a minha vida. Bom, pessoal, eu fiz esse vídeo mais como um abraço da espiritualidade para mostrar que a morte não é o fim e que o sofrimento não precisa ser eterno, que existe uma espiritualidade que cuida daqueles que se vão, principalmente para aqueles que buscam o auxílio e principalmente para as crianças, que as mães saibam que existe um mundo inteiro lá, todo um preparo para que essas crianças sejam cuidadas. É muito difícil falar qualquer coisa para uma mãe que perde um filho. Acho que essa talvez seja a dor mais insuportável que alguém possa sentir.
mas saber que existe um mundo espiritual que nos ampara, que ampara essas crianças, talvez traga um pouquinho de conforto para o coração dessas mães que já estão sofrendo tanto. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e um grande abraço.